Vamos adorar a Deus, louvar o nome dEle. E é por isso que estamos aqui. Amém? Amém. Graça e paz da parte de Deus, Pai e Mãe de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos vocês obedeçam a Deus, o Senhor. Alegre-se por causa daquilo que Ele tem feito. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem a harpa e gritem bem alto. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Amém. Oremos ao nosso Deus. Deus Pai, Deus Espírito Santo, louvado seja o teu nome, engrandecido seja para todos sempre. Estamos aqui diante da tua presença para te exaltar, te adorar e te bendizer. Possamos estar com corações abertos para te prestar esse culto, prestar louvor aqui neste lugar, Pai. Porque onde quer que estejamos, também te adoramos e cultuamos a Ti. Que no nome de Jesus, o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, amados, e entoar esse hino de louvor a Deus. Neste momento, vamos confessar ao Senhor
nossos pecados, que sonda, quebranta, transforma e enche-nos, Senhor. Podem sentar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Vamos fazer uma oração silenciosa de confissão de pecados e gratidão pelo amor divino. Logo após, nossa irmã Tati estará fazendo essa oração audível.
Paizinho querido. Nós sabemos, ó Pai, que não somos merecedores de nada, mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos alcançou. Somos gratos, ó Pai, porque nós podemos e temos a certeza de que se deixarmos aqui aos pés da cruz, aos pés do Senhor, tudo aquilo que desagrada a Ti, o Senhor continua nos olhando com esse olhar misericordioso. O Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos livra de todo o mal. Independente de quem somos, ó Pai, ou do que fazemos, o Senhor tem e pode nos salvar e nos libertar de tudo. Faça-no de nós, ó Pai, temos corações gratos, porque nós podemos ter essa oportunidade de conversar contigo, de ler a palavra, ó Pai, mesmo que por muitas e muitas vezes nós pecamos nessas coisas tão pequenas, que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, e às vezes a gente não escuta, porque tem coisas que estão nos afastando de Ti. Traga para nós, em nossos corações, a vontade de conversar contigo, de ouvir a sua voz, de buscar, ó Pai, respostas através da sua palavra. Tantas vezes somos omissos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa por tão pouco que fazemos por Ti. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos liberta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O dízimo é o fruto de um coração agradecido por tudo que o Senhor tem proporcionado a ajudar financeiramente para a construção do reino de Deus neste mundo, mediante o dízimo de ofertas. É um privilégio. Amém? Vamos estão trazendo nossos dízimos, ofertas. Também aí no banco tem o QR Code. Quem quiser, fique à vontade. Sempre a te
Vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, por esse momento onde entregamos dízimos e as ofertas, pois a tua provisão chegou primeiro até nós, Senhor. E é por isso que estamos alegres, estamos felizes, devolvendo tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que também não falte na mesa, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, as pessoas, Senhor, que necessitam. Que o Senhor possa encher, Senhor, não somente os celeiros, mas também o coração com a tua palavra, que alimenta e que sustenta. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria de convidar ao reverendo Marcelo para louvar comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar teu povo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cantem comigo. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu povo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu povo, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
Ele é Deus hoje, sempre e eternamente será. Amém? Glória a Deus. Ministério Louvor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos colocar de pé, amados, para cantar esse cântico. Esse cântico vem falar de um jardim fechado, cuidado. Imagine o dono. Não somos nós, é Deus cuidando daquele jardim, né? Nós possamos ter mesmo essa primeira essência de voltar a sentir aquele primeiro aroma, sentir Deus mesmo cuidando de cada detalhe, de cada folha, de cada perfume. Vamos cantar este hino, este cântico, trazendo para o coração mesmo, prestando bem atenção na letra e sentir esse cuidado de Deus em nossas vidas. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam
Vem sobre mim, Senhor, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Os irmãos podem se assentar. Senhor meu Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, que possamos, meu Pai, ter intimidade contigo, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, das nossas fraquezas, Senhor, das nossas limitações, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor está conosco a todo momento, Senhor, nos momentos mais difíceis e nos momentos felizes também, Senhor. No nosso quarto, quando estamos ajoelhados, meu Pai, só o Senhor e nós, Senhor. E que o Senhor possa estar a cada dia conosco, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Pai, nesse momento, continuando falando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor. Essa oração que eu te faço, meu Pai, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz, amados irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor, depois de uma semana de serviço, uma semana que a gente tem já foi, depois eu oro por elas. Uma semana que a gente está aí, né, na correria, no trabalho, no dia a dia. Mas Deus esteve presente em nosso meio, né? A gente pode sentir a presença de Deus nas nossas vidas, né? Ontem foi uma bênção, a gente esteve na casa da nossa irmã Dorian e louvando a Deus em gratidão pela vida da nossa irmã Jaci, né? Que foi uma bênção nós estarmos lá. Nos sentimos muito bem lá, né? Que Deus continue abençoando sua vida, minha irmã. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que Deus está falando comigo, né? Porque eu acho que é isso que acontece mesmo. Primeiro Deus fala conosco, para depois a gente passa para a igreja, né? E o texto que a gente vai trabalhar é em Lamentações. Lamentações 3, versículo 38 e 40. O tema da nossa mensagem de hoje é o segredo da intimidade com Deus. E vendo algumas mensagens e também buscando a Deus um pouco, Deus tem falado comigo sobre intimidade. E eu quero transmitir para os irmãos, né, essa palavra. Acho que está aqui, não vou... Lamentações 3, o versículo que a gente vai ler é 38 e 40. Bom, a gente encontra aqui a realidade aqui, Lamentações, é a mesma realidade, é no mesmo tempo que escreveram, né? A gente não sabe quem escreveu Lamentações, mas vai falar um pouquinho no tempo de 2 Reis. Eles foram escritos no mesmo tempo. Então, foi um tempo muito difícil,
né? O povo ali estava passando, não só Jeremias, porque fala de Jeremias, né, que é o profeta chorão, mas não só da vida de Jeremias, mas a vida de um povo ali, né? Então está falando um pouco sobre as dificuldades que eles enfrentam ali. Diz assim a palavra do Senhor. Não vou ler nessa versão, mas significa o mesmo. Porventura não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixas o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Na minha versão, na minha Bíblia, diz assim, que é essa versão aí. Acaso o Altíssimo não envia tanta calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, não queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Em algumas outras versões também vai dar alguma coisa diferente, mas o significado é o mesmo, né? Como é bom encontrar a igreja que se preocupa em intimidade com Deus. Porque como a gente estava falando há pouco, muitas igrejas estão voltadas para o que eu quero, o que eu posso ganhar, eu vou dar isso para ganhar tanto, né? Intimidade com Deus. Porque o Senhor, Ele mandou o seu Filho, morreu para nos tornarmos amigos de Jesus. Porque Jesus veio na Terra para a gente ser. Ele não andou sozinho, Ele chamou amigos. E Ele nos chama também. Ele morreu lá na cruz porque Ele quer ser nosso amigo. E aí a Bíblia vai falar, eu já não chamo servos, eu vos chamo de amigos. Porque um servo não sabe o que vai fazer o Senhor, mas um amigo, não, ele sabe. Não podemos esperar vir à igreja só pensando no momento de alegrias ou momento de sentir arrepio, ver coisas extraordinárias. Porque o mesmo Deus que opera no extraordinário, Ele também opera no ordinário. Isso não significa que Ele não faça, porque Deus é Deus, como a gente cantou aqui hoje. Deus é Deus, independente das circunstâncias. Ele é Deus. Às vezes pode parecer que não está acontecendo nada, mas está sim, pois nenhuma oração é desperdiçada no altar do Senhor. Porque o altar do Senhor é vivo. O altar do Senhor, ele está o que é plantado no altar, o que é oferecido no altar, vai brotar. A tua lágrima, meu irmão, pode brotar no altar. A tua adoração, a tua obediência, o teu posicionamento, tudo brota. Tudo brota. O que está faltando no altar? O que está faltando na sua vida? O altar te dá. E o que você tem, o altar aumenta. E isso, para a gente ter, precisa passar pela intimidade. Aí o tema é o segredo da intimidade com Deus. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Aí o versículo vai dizer, né? Não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Tem coisas que o Senhor permite para nos dar um chacoalhão, que às vezes a gente precisa. E muitas vezes só sabemos celebrar o Deus das coisas boas, mesmo sabendo que as coisas ruins que Deus permite que aconteça, é porque Ele está preparando um milagre, porque Ele está nos lapidando, porque Ele está tornando a gente mais parecido com Cristo, mais como uma verdadeira igreja. O primeiro passo da intimidade com Deus é entender que Ele continua
no controle, independente das circunstâncias. Quando reconhecemos a sua soberania, deixamos de viver murmurando e passamos a confiar nesse Deus maravilhoso. Intimidade começa quando paramos de questionar Deus e começamos a confiar nele. E entregar, né? Quando uma criança ela está com medo, ela corre para os braços dos pais e ela se joga, ela se lança. Porque ela sabe que ali ela tem um conforto. Que a gente possa viver isso, que a gente está com medo, se a gente está passando por alguma coisa, a gente se jogar nos braços do Senhor. Número 1 é reconhecer a soberania de Deus, que independente do que aconteça, Deus é Deus. É assumir a responsabilidade pessoal. No texto vai dizer, continua, né, o versículo, por que queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque às vezes a gente ouve uma palavra e fala assim, tal pessoa devia estar aqui para ouvir. Nossa, se tivesse trazido tal pessoa, aquela pessoa, essa mensagem era para ele. Não. Essa mensagem tem que tocar no nosso coração. Às vezes nós ouvimos e falamos, nossa, a gente precisava falar com tal pessoa sobre isso. Não. Essa palavra é para a gente. Essa palavra é para confrontar diretamente a nossa tendência de terceirizar nossa culpa. A gente falou isso também hoje, né? Que às vezes a gente fala, eu estou saindo porque a culpa é sua. Não. Circunstâncias estão aí. A gente pode sondar nosso coração e ver, não, no que eu estou errando, né? É mais confortável pensar que a culpa é do outro, que o erro está lá fora, que a responsabilidade não é a nossa responsabilidade, mas o chamado aqui é pessoal. Ele está falando aqui, ó, os pecados são seus, queixe-se dos seus pecados. Reconhecer as nossas próprias falhas é assumir a necessidade de mudança. E não é fácil mudar, mas às vezes é necessário. A verdadeira intimidade com Deus não nasce das desculpas, mas nasce de arrependimento sincero. Quando deixamos de nos justificar e passamos a nos quebrantar na presença do Senhor, abrimos espaço para que Deus haja no nosso coração. Crescer espiritualmente é parar de apontar o dedo e começar a tratar o seu próprio coração. Deus se aproxima de corações quebrantados, não de corações que se justificam. Quebrantado é diferente de humildade. Quebrantado é mais fundo. E Deus vai atrás do coração quebrantado, não aqueles que justificam. E aí, no outro versículo, fala, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-nos. Bem, eu procurei no dicionário, o que é esquadrinhar? Esquadrinhar significa examinar, investigar minuciosamente, buscando entender com profundidade. É vasculhar o interior, sem pressa, sem superficialidade. Eu não peguei essa época. Teve uma época que, quando você fazia aula de biologia, você tinha que dissecar um animal. Tirar lá para ver cada pedacinho. Eu não peguei essa aula. Mas é você saber o que cada coisinha ali vai fazer. É você ir com cuidado, vendo todas as coisas. E o profeta nos chama a olhar para dentro de nossos corações. Examinar pensamentos é sondar o coração e avaliar as nossas atitudes. É um convite para uma autoanálise com Deus. E tem que ser sincera, né? Provemo-nos
que continua o versículo, né? Esquadrinhemos os nossos corações, é você ir bem no fundo. E depois ele provemo-nos, que ele diz, provemo-los, traz a ideia de teste. Ou seja, não basta só olhar e ver o que está ali errado. É só você minuciosamente tirar. Não basta só isso. É preciso avaliar, mas confrontar e corrigir. Paulo, ele vai ensinar a gente que ele... Paulo eu já falei aqui uma vez, né? É um dos meus preferidos, assim. Mas ele vai falar assim, tudo que é bom, justo, respeitável e de boa fama deve ocupar a sua mente. Esse é o padrão pelo qual devemos nos examinar. Porque a mente nos leva para outros caminhos, então a gente deve examinar nosso coração, para que nosso coração leve para a mente coisas boas. Intimidade com Deus não é superficial. Ele exige pausa, reflexão. Depois da prova, vem a aprovação. E aí Deus vai falar, porque Deus permite o processo para fortalecer a nossa fé e mostrar que Ele sempre esteve presente em qualquer situação. Quem não se examina não cresce espiritualmente. Não basta vir à igreja nos domingos. Não basta eu só, não que isso seja errado, não basta eu só assistir uma mensagem na internet. Não basta eu só querer ver a intimidade do outro e pensar, por que eu não estou? Por que Deus não fala comigo? Porque quem se examina não só faz parte da igreja, ela é a igreja. Eu acho que eu escrevi. E quem entende isso será a igreja mesmo não tendo culto no templo. Muita gente que só faz parte do culto não consegue cultuar depois do culto. E a gente fala isso depois. Quando a gente acaba o culto, a gente fala, o culto começa agora. Porque a gente sabe que a nossa vida deve ser um culto a Deus. E como é cultuar a Deus em casa, se as tarefas do dia a dia a gente não consegue ler uma palavra de Deus, não consegue fazer uma oração, conversar com Ele. Tirar um tempo não é só fazer uma tarefa da IBD. Não, porque eu tenho que ler esse versículo aqui hoje. Não, é você tirar um tempo mesmo para com Deus. Gente que só faz parte da igreja porque não tem intimidade, ou porque só vai levando a vida, não para esquadrinhar o seu coração, depende da intimidade dos outros para ter um pouquinho de intimidade. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, meus irmãos. Você depender da intimidade do outro, isso não é intimidade, isso é migalhas. Migalhas. Nós não podemos viver de migalhas, do que cai, do resto. Nós temos que buscar a presença de Deus em nossas vidas. Intimidade é relação próxima. É proximidade. É amizade íntima. É familiaridade. É lidar com detalhes da vida do cotidiano. Thaísa pode ter uma amiga. Ela é minha filha, é minha amiga. Mas ela pode trazer uma colega dela. Estou esperando ela trazer uma colega dela. Eu não vou direcionar minha palavra para a amiga dela. Eu vou direcionar minha palavra para ela, porque ela é minha amiga. Ou qualquer outro. Se eu esperar um amigo, e um amigo vem com um amigo dele, ele não é meu amigo, a gente vai direcionar quem as palavras? A gente vai direcionar o nosso amigo. Que nós tenhamos Jesus como nosso amigo.
não esperando migalhas, esperar que a intimidade do outro chegue a mim. Se a gente não buscar, a gente não tem intimidade. Não devemos esperar pelo outro. Quando estamos esperando um amigo e ele traz outra pessoa, vamos nos direcionar ao nosso amigo. Se você depende da outra pessoa, se você depende de outra pessoa, você não tem intimidade com Deus. Confia na amizade com o Senhor. Ele não vai te decepcionar. O objetivo que aqui é te levar a sondar o quanto você tem sido amigo de Deus. É você mesmo, com seu coração aí, falar. O que tem sido? Como tem sido a minha intimidade com Deus? Eu tenho buscado? Eu tenho orado? Eu tenho recebido respostas? Tenho ouvido a voz de Deus? E o ponto 4 diz assim: tomar uma decisão é voltar para Deus e voltarmos para o Senhor, né? O segredo revelado aqui: arrependimento e retorno. Porque Deus não está distante. Deus está próximo. Mas muitas vezes somos nós que nos afastamos. Nós não estamos ouvindo, não é porque Deus não fala. Porque a gente não está perto para ouvir. Intimidade é relação próxima, é amizade, é compartilhar os detalhes. Se você tem planos na sua vida, fale com Cristo. Fale com Deus. Se você precisa de direção, fale com Deus. Se você tem algum segredo para contar, não esconda de Deus. Fale para Ele. Confia na sua amizade com o Senhor. Ele não vai decepcionar. O objetivo é simples. Vamos lá. Vamos levar vocês a refletir o quanto você tem sido amigo de Deus. Não espere por ninguém. Se você quer intimidade, você busque. Intimidade com Deus não é sobre perfeição. É sobre retorno constante. Todos sabem que eu passei uma fase em tratamento e eles lá falam assim, se você errou um pouquinho, não se preocupe, volte, retorne. Isso é importante. Um dia, não é você ser certinho todos os dias, né? Mas pense em retorne. E é a mesma coisa, né? Com Deus. Deus, ele está aqui esperando. Se você desviou, se você não conseguiu, lembra de onde você caiu. Volta. Busque. Tenha prazer em estar com Deus. Qual foi a última vez que você esteve na presença do Senhor a ponto de você chorar com Ele? Ou você rir profundamente? Intimidade nos leva a esquadrinhar o coração e permitir que Deus nos sonde. O salmista vai declarar isso. Lá em Salmos 139, 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Quando você lê a Bíblia, o quanto você separa para ouvir o Senhor. Quantas vezes a gente parou só para estar com Deus? Nós devemos não ser crente de domingo. Nós devemos ter a vida mesmo de intimidade com Deus. Eu oro a Deus, né? Pela minha vida, em primeiro lugar, para que o Espírito desperte fome e o Espírito dele me chame toda vez que eu errar e fale, amiga, bora lá, volte. E Deus gosta e quer isso, Ele quer falar com a gente, Ele quer ouvir a nossa voz.
E Ele quer que a gente escute. Deus, Ele ainda fala conosco. Ele não é o Deus só daqui da Bíblia, não. Ele é o Deus ontem, hoje e eternamente. Deus ainda fala. Tenha prazer em estar na presença do Senhor. Na dor, na alegria, quando tudo estiver bem ou quando tudo estiver errado. Porque isso é vida real e Ele sabe que nós somos reais. A realidade imperfeita, Deus, mesmo imperfeitos, Deus não perde o controle das nossas vidas. Que Ele reacenda em nós o desejo profundo para aprender da palavra. Que o nome de Jesus não seja apenas um nome. Tem um cântico que eu gosto muito que fala: só de ouvir a sua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o seu nome. Como é doce o nome de Deus. Só de ouvir. Imagina você sentir no seu coração. Como é doce o nome de Jesus. Como é lindo, como diz Dorian. Jesus é lindo, né? Que a gente possa sentir Jesus nos nossos corações, cheios de alegria. O segredo da intimidade com Deus, meus irmãos, não está em rituais externos, mas em corações. Que a gente reconheça a soberania de Deus, que nós assumimos, que a gente assuma os nossos erros. E examinar sinceramente e que nós decidíssemos, né? Que nós decidimos voltar todos os dias. O poder de Jesus cria, organiza, estrutura, sustenta, governa todas as coisas. E nada foge do controle do nosso amigo. Pergunte para ele quais são os segredos. Comece perguntando: Jesus, quais são os segredos que deseja te revelar? Ele vai... Ou quais são os seus segredos que você deseja revelar a Deus? Jeremias vem falar assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar a presença de Deus. Busque. Lembre-se que Jesus tem o coração quebrantado. E Ele quer um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração de quem teme ao Senhor. Não conheçam Jesus só de ouvir falar. Vivam um relacionamento com Ele. Deus está chamando para um nível mais profundo da intimidade. Agora, a gente vai terminar um pouquinho diferente do que a gente costuma terminar. Nós vamos orar. Cada um, se você quiser mudar de lugar, mudar de posição, ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade. Você vai orar só pela sua vida. Não ore por ninguém. Ore unicamente por você. Peça socorro, chame a atenção de Jesus. Talvez você não esteja conseguindo ler a Bíblia todos os dias por causa da correria. Talvez você não está conseguindo falar com Deus no seu dia a dia. Talvez você não está conseguindo a intimidade que você precisa ter com Ele. Esquadrinhe seu coração. É difícil a gente olhar para a gente, mas esquadrinhe seu coração. Não, se você é cristão, não só faz parte da igreja, converse com Jesus neste momento. Lembre-se que Jesus te ama. Lembre-se que Ele morreu por você, Ele escolheu você. Jesus tem um plano para a sua vida. Ele não quer que você seja só superficial. Não quer de você que você busque migalhas.
Ele não quer que você só vá para a igreja para cumprir uma liturgia. Ele quer que você ouça a voz dele. Ele quer que você seja amigo dele. Ore por sua própria vida. Só por você. Deus te ama. Ele sofreu na cruz, não foi à toa. Ele sofreu porque ele tem planos para as nossas vidas. Paizinho querido, nós estamos aqui, ó Pai, deixando aqui no nosso coração, esquadrinhando nosso coração e deixando aqui, Senhor Deus, todas as coisas que nos afastam de Ti. Que nós possamos ter mais intimidade contigo, que nós possamos realmente, Senhor, ouvir a Sua voz no nosso dia a dia. Buscarmos, ó Pai, a Sua presença, estarmos com Você todos os dias, ó Pai. Porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós temos esse tempo e essa oportunidade de aproximarmos mais de Ti. Que nós possamos ser igreja onde estivermos. Que nós possamos ser o exemplo de Cristo, onde nosso pé for colocado, onde nossa mão estiver, que seja abençoado, oh Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor anda ao nosso lado, e que nós possamos sentir a Sua presença. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos livra de todo o mal, que às vezes a gente nem percebe, mas que nós possamos perceber, nós possamos ver, ó Pai, sentir o Seu perfume, sentir prazer de estar na Sua presença, de aprender mais e mais de Ti, de buscar a Sua palavra, que nós possamos, ó Pai, ser exemplo, que nós possamos querer estar contigo. Ó Pai, que nós possamos ser uma igreja de intimidade contigo, que nós possamos ser, Senhor, amigo e não servo, não só servo, mas amigo. Que nós possamos ter a certeza de que o nosso nome está aí, no livro da vida. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, somos gratos. Amém. Escutem esse cântico. Quem souber pode cantar também. Mas esse cântico vai falar de que Ele é o nosso Pai, nosso Paizinho querido. Conhece cada um de nós pelo nosso nome. Que nós possamos ouvir e meditar mesmo na palavra de Deus, né? Que nós possamos sair daqui diferentes, buscando intimidade com Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros
outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Pode chamar o nome de Deus. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Ele é o nosso pai. Nosso paizinho. Só chamar. Só querer que ele vai nos escutar. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Que nós tenhamos uma semana de intimidade com Deus. Através das nossas atitudes, através da nossa vida.
que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Aviso da semana. Quarta-feira, encontro com Cristo, às 19h30. E domingo que vem, de manhã, 9 horas e 10 horas o culto, 10h15 o culto. Domingo que vem, Santa Ceia. Primeiro domingo do mês de maio. Nós vamos voltar com a Cesta do Amor, meus irmãos, né? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração. Não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, além da Santa Ceia, nós também teremos recolhimento de mantimento, né? Para que nós possamos ajudar famílias. Vai falar? Richard quer falar um pouquinho sobre um culto que eles estão querendo, os jovens estão projetando, né? A gente já sabe que já está nas mãos do Senhor. Continuamos orando por eles, né? Por esse culto. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Então, imperfeitos, norteados pela perfeição. Esse vai ser o tema do nosso próximo culto dos jovens. Que sempre que eu venho aqui na frente falar, eu falo, não é somente para os jovens, é da gente para a igreja. Então, toda a igreja está convidada, principalmente, a orar, porque estamos aí com... E a gente vem percebendo só confirmações. Confirmação do tema, confirmação da data, confirmação de quem vai estar aqui com a gente, confirmação de músicas. E a gente vai percebendo que isso é a resposta das nossas orações. Então, eu peço que os irmãos que já estão orando, que continuem orando por esse dia, porque cremos que tudo que está vindo relacionado a esse dia está sendo coisas boas, principalmente para os nossos jovens e adolescentes da igreja. Inclusive, a gente vai incluir algumas outras pessoas também. E eu sei que esse dia vai ser o máximo, para a glória e para a honra de Deus e não para a nossa. Então, a gente veio falar aqui desse culto para pedir oração por ele e para dizer algumas coisas. A gente conseguiu confirmar uma data, que vai ser no dia 22 de agosto. Temos tempo aí pela frente para nos preparar, temos tempo pela frente para nos organizar, para estarmos presentes. Então, 22 de agosto, às 7 horas, vai ser aqui na igreja mesmo. Teremos bastante convidados na igreja, principalmente os convidados dos jovens. E precisamos da igreja para estar aqui para receber, para estar aqui para poder engrandecer o nome de Deus e para estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque esse não é um culto somente para os jovens estarem aqui. Vamos estar adorando a Deus, vamos estar aqui para engrandecer o nome dele e precisamos de todos. E trouxemos essa imagem porque queremos fazer camisas. Como no culto passado, tivemos nossa camisa, que foi 1 Pedro, falando sobre que somos a geração eleita. E essa vai ser a nossa camisa dessa vez, sobre imperfeitos. Mateus 5, 48, que fala sobre sede-vos perfeitos, assim como o Pai de vocês sois. Porém, sabemos que a perfeição é inalcançável, mas somos norteados por ela, porém somos imperfeitos. Então, vamos ter camisa esse ano, esse culto, e aqueles que tiverem vontade de tê-las, entrem em contato com a gente. A gente está tentando fazer o máximo de camisa possível para que o valor possa diminuir, mas também queremos dar de presente algumas camisas, tanto para a pessoa que vem aqui fazer a mensagem, quanto aos meninos que já vieram trazer a mensagem uma vez.
E essa tá assim também, aí na frente? Imperfeitos, norteados pela perfeição. Que isso possa entrar na cabeça de vocês para poder, principalmente, orar. É isso. Vamos nos colocar de pé. Pedir ao pastor que vem aqui à frente fazer a oração. E já finalizar. Vamos orar, irmãos e irmãs. Vamos dar as mãos. Vamos orar agradecendo. Agradecemos pela presença de todos os irmãos e irmãs. Agradecemos a presença de todos aqui nesta noite. Os que vieram, participaram também da escola dominical. Obrigado pela presença também. Então vamos orar. Primeiro nós vamos orar conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Depois estaremos fazendo oração e impetrando também a bênção. Vamos primeiro fazer uma oração, depois faremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, queremos agradecer mais uma vez ao Senhor por esta noite e por tudo que foi realizado aqui neste encontro, neste momento de que aqui passamos reunidos, adorando o Senhor, louvando o Teu nome, ouvindo também a Tua palavra, sendo por ela edificados, alimentados, desafiados, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado, em especial, pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, como é bom, como diz a Tua palavra, como é bom e agradável estarem unidos, irmãos, e assim nós louvamos, ó Pai, por este tempo de comunhão, por este tempo precioso aqui juntos, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos e clamamos ainda por Tuas bênçãos sobre nós no decorrer desta semana, ó Pai, nossos afazeres, nossos desafios diários, diante das nossas decisões, ó Pai, diante de tudo que temos para resolver, que o Senhor venha nos dar a Sua direção e orientação. Assim como também clamamos e pedimos a Tua cura para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam ser restaurados, ó Deus, para aqueles que precisam, ó Deus, ter as suas vidas transformadas, ó Pai, para que consigam ter mais intimidade contigo, ó Pai. Ajuda, ó Deus, quebranta, ó Pai, todas as barreiras, quebranta, ó Deus, os corações, derrama, ó Deus, a bênção de cura sobre os Teus servos e servas. E em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos, aquele que também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, maravilhoso amor do nosso bom Deus e a comunhão do Santo Espírito, os dons e ministérios estejam sobre nós hoje e sempre.